a conceder o perdão logo? Como é que está esse trâmite? As autoridades judiciárias não adiantam posicionamento nesse tipo de momento, né? Uhum. Esse tipo de audiência presencial é uma oportunidade na defesa levar os argumentos de forma técnica e respeitosa para que eles sejam analisados com cuidado. Nenhuma autoridade judiciária adianta posicionamento nesse tipo de oportunidade. A senhora avalia que está demorando para sair a extinção da pena, já que o indulto já foi concedido, já foi juntado aos autos? Quer dizer, não seria já o momento de ele tomar uma decisão? Já está instruído o processo? A defesa se posicionou nos autos no sentido de que existe uma causa de extinção da punibilidade válida desde a publicação do decreto, porque a validade de um decreto presidencial não depende da validação do Poder Judiciário. Isso vale tanto para as decisões do Poder Judiciário quanto para os atos legislativos emanados pelo próprio Poder Legislativo. Os atos de cada um dos poderes são válidos desde logo, então não é preciso que os poderes analisem a validade. Nenhum dos ministros do STF, conforme foi pontuado no processo, suspendeu a validade do decreto. Nenhum deles sequer se manifestou a respeito disso, de modo que há válida uma causa de extinção da punibilidade aplicável aos autos. Então, são essas as considerações que foram trazidas pela defesa nesse momento. O ministro tem dito que vai aguardar a análise pela ministra Rosa Weber do plenário das ações de inconstitucionalidade desse decreto. A senhora acha que é o caso de aguardar a conclusão dessas ações da oposição contra o decreto? Nenhuma das ações que foram movidas em face do decreto tiveram nenhuma decisão por parte do STF, por parte da ministra Rosa Weber ou de qualquer outro ministro. Desse modo, não há razão jurídica para suspender a validade do decreto, de modo que o decreto permanece válido e produzindo efeitos. E essas são as considerações da defesa que foram apresentadas nos agravos que já foram objeto de protocolo no processo. Quanto à inelegibilidade? Em relação à possibilidade de perda de direitos políticos e inelegibilidade, qual a avaliação da senhora? O decreto protege? Essa é uma questão que vai ser analisada pela Justiça Eleitoral, mas o decreto que extingue a punibilidade extingue todos os efeitos secundários e primários. Por quê? Porque foi objeto, inclusive, de previsão expressa no próprio decreto. Então, o entendimento da defesa é de que sim, a elegibilidade está garantida em razão da publicação do decreto que extinguiu a punibilidade e extinguiu, portanto, todos os efeitos por meio de um exercício de uma competência privativa do presidente da República de conceder perdão, clemência a qualquer pessoa, no sentido de entender que houve excessos. Inclusive, essa é a própria expressão que o ministro Alexandre de Moraes utilizou quando julgou nos autos da ADI 5874, em que foram analisados o decreto de indulto do presidente Temer, e ele utilizou exatamente essa expressão, dizendo que podemos gostar ou não gostar, mas é preciso respeitar uma competência privativa do presidente da República em relação à concessão de indulto, e que cabe apenas a ele o juízo a respeito da conveniência e oportunidade para sua aplicação. Mas o indulto só não cabe a matéria penal, em outras áreas ele se estende também? Ele se estende também porque existe súmula do TSE que trata a respeito disso, que garante isso, e além disso existe jurisprudência do próprio TSE, resguardando em outros casos, em outros indultados, a recuperação da elegibilidade em razão do decreto de indulto. Falaram sobre multa. Multa é um dos elementos que está nos autos e é objeto do agravo. Então, nesse momento, foi solicitada a apreciação do agravo na íntegra, de modo que a multa é um dos elementos, mas o que é principal nesse momento é justamente o reconhecimento da existência de uma causa de extinção da punibilidade e a necessidade de observância de um decreto presidencial, porque o decreto presidencial é válido. Cada poder quer ver os seus atos respeitados pelos outros poderes. Então, cada poder tem os seus atos válidos desde o momento em que eles são prolatados. As decisões judiciais aqui do Poder Judiciário, os atos do Poder Executivo e as leis produzidas pelo Poder Legislativo, todas valem desde o momento em que são publicadas. Doutora Mariana, ele vai continuar descumprindo as cautelares que foram impostas? Proibição de contato com outros investigados, uso da tornozeleira, restrição de locomoção para Brasília. Sob esse entendimento de que o decreto está válido, ele vai continuar descumprindo? Eu não posso falar a respeito da conduta que ele vai passar a ter, não vou fazer exercício de futurologia. Tá. O que eu posso explicar para vocês é o que está nos autos. O que está nos autos é o seguinte: as medidas cautelares são medidas que resguardam o andamento até o final do processo. Quando há uma causa de extinção da punibilidade, não faz mais sentido haver medidas cautelares. Isso acontece em vários outros casos, como, por exemplo, quando há prescrição.
quando há prescrição, é uma questão também de ordem pública, assim como a extinção da punibilidade em razão do decreto de indulto, de modo que não faz sentido manter medidas cautelares. Então, o que se entende é que a sobreposição do decreto de indulto permite a extinção da punibilidade desde o momento da publicação, o que abarca todas as outras medidas cautelares, porque o andamento até o final do processo não há mais o que se resguardar. O que vai se acautelar, né? Existe essa pergunta, inclusive colocada no próprio agravo. O que vai se acautelar agora, já que existe uma causa de extinção da punibilidade? Esse é o entendimento jurídico a respeito da questão.